Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando mais um podcast da M7. Eu, Tadeu Silva, especialista em processo, supply chain, com meu amigo Márcio Miranda. Tudo E bom, aí, Márcio? cara, Como tudo você bem? tá? Graças a Deus, muito bem. Pessoal, uma boa noite. Vamos para mais um podcast aqui hoje. Márcio Miranda, fisioterapeuta, empresário na área da saúde. E hoje a gente está com um tema aqui muito interessante, com um profissional médico, intensivista, nutrólogo. Quem é, Tadeu? Ao doutor Aldemir. Ao Boa doutor noite a Aldemir. todos. Tudo bom, doutor? Seja Tudo bem? bem-vindo. Obrigado pelo convite. Imagina. Acho que para começar é importante contar um pouco da sua história, quem é, como você chegou até a medicina. E daí para frente a gente desenvolve a nossa conversa. Rapaz, 51 anos de idade, a história é longa, né? Mas, para resumir, eu acredito que tem profissões na vida que você escolhe. Tem outras que você é escolhido. Em resumo, eu acho que a medicina me escolheu. Não fui eu que escolhi. Por uma série de fatores e de coincidência. Eu costumo dizer que minha vida é pautada por coincidências. É difícil até de acreditar, mas muitas coincidências. Costumo dizer também que não tem pergunta que eu faço para... Não sou religioso, mas eu não tenho pergunta que eu faço para Deus que eu não tenho uma resposta. Essa semana mesmo eu tive algumas. E a medicina, né, trabalho em terapia intensiva com pacientes graves. E a nutrologia veio seguida disso, porque eu vendo que você fazia, né, na UTI, é um lugar que você tem a capacidade de reverter mesmo um processo de morte e, né, aquele paciente que tem condições, você devolver a vida para ele. O Covid foi uma prova disso, pacientes graves. Esses dias mesmo eu estava lá na UTI, chegou um senhor, ô Aldemir, tudo bem? E ele ficou bem grave, muito, né? Às vezes eu pensava que ele não ia melhorar, mas tudo deu certo. Mas o que eu vejo? O sofrimento. O paciente, quando está dentro de uma UTI, ele sofre, porque tem que parar tudo na vida para cuidar da saúde dele. E o grande problema, que às vezes ele tem uma esperança muito grande em reverter aquele processo e às vezes isso não reverte. Ou seja, aquele ditado que o melhor tratamento para uma doença é não ter a doença, né? E aí veio a nutrologia pensando o seguinte: se esses pacientes, por que esses pacientes, bom, muitas vezes idosos, não que tudo bem, mas a vida tem um fim e existe um processo natural, mas você encontrar pessoas jovens na UTI, principalmente com doenças cardiovasculares, são as principais, doenças neoplásicas, né? E tudo isso está intimamente relacionado ao estilo de vida que a pessoa tem. Então, a minha ideia foi essa, né? Será que se eu conseguir mudar o comportamento, estudar para isso, para que essas pessoas mudem um pouco o comportamento, para que ela não precise ir parar numa UTI? Porque lá, né, a criança chora e a mãe não vê, porque é sofrimento de verdade. Eu sou muito grato à doutora Sandra, eu sempre vou falar isso, doutora Sandra, do Hospital Beneficência Portuguesa, porque eu cheguei no consultório dela com a pressão 18/12, sentado na mesa dela, cabeça baixa, olhando. Eu já tinha passado pela Triagem. etapa de triagem, então ela já tinha visto lá o 18/12, ela com a cabeça baixa. Ah, eu tô vendo aqui, você tem 40 anos, você tem filho? Tenho filho. Você quer ver ele crescer? E ali a minha vida, o choque que eu tomei naquele momento foi... Eu comecei a chorar, eu desabei a chorar. Ela falou, a condição que você tá. Como que você vai conseguir ver o seu filho crescer na condição que você tá? E ela acabou comigo. E aquilo foi importante para, primeiro, eu recuperar a minha saúde, depois não só recuperar, como buscar manter a minha saúde para poder ver o meu filho crescer. Então, acho que o que você está falando, eu que sou da área da saúde, paciente em várias outras... já fui paciente em várias outras modalidades. Vocês têm realmente esse dom, eu chamo de dom a área da medicina, porque eu não teria coragem de ser... Sim. Médico não é a minha vocação, mas vocês têm esse dom de cuidar das pessoas e com uma palavra, com uma frase, poder transformar a vida delas e trazer de volta a vida, como você disse na área da UTI, como você trabalha.
Show. Bom, eu posso falar porque eu sou seu paciente, continuo seu paciente. E aí a pergunta vem no sentido de que qual é o paciente que te procura? É o paciente que já tem uma série de problemas, por exemplo, eu, que já tava acima do peso, tava com pré-diabético, e, pô, um monte de situações nos exames, que graças a Deus estou muito bem hoje, graças a Deus. O doutor Ademir, que me ajudou muito aí. Quem que é o público que hoje te procura? Rapaz, é diversificado. A grande maioria, né? Eu tenho um consultório, né? Aliás, onde fica? Fala o endereço. Pode falar? Lá, lógico. Aqui na Avenida Industrial, é na Cidade Viva Office, na Fitness Clinic. O começo disso, falando de público que procura, eu antes de fazer medicina, e fui fazer medicina porque gostava muito de fisiculturismo e lia as revistas de fisiculturismo. Naquele tempo não tinha internet, né? Então era tudo através de revista. E tinha muita fisiologia ali, da parte hormonal, da parte nutricional, aquilo me interessava demais. E foi daquilo ali que eu comecei a me interessar pela área né, biológica e fui fazer medicina. Quando eu já estava para me formar, né, não me formei no Brasil, muitas pessoas me procuravam na academia. Eu estava treinando e o cara me procurava lá. Ô, Ademir, devo tomar isso aqui? Cara, isso aqui não, isso aqui sim. E essa dieta? Não, faz dessa maneira, vamos mudar isso aqui. E passava um tempinho, vinha outra pessoa. Ô, Ademir, você não faz isso aqui para mim? Você fez para fulano, deu certo? E eu fiz isso durante uns 3 anos. E eu via que tinha muita procura. E eu fui cada vez estudando mais sobre isso, fazendo curso, né, me interessando pelo assunto. Aí depois eu falei assim, eu vou tornar isso como profissionalizante. E aí que eu abri o consultório, né, pequenininho, de pouco em pouco, e as coisas estão andando. Então o público em geral são as pessoas que querem mais uma estrutura física, uma estética corporal, né, manter a saúde. Você vê, hoje mesmo atendi um idoso de 78 anos, né, com dificuldade de mobilidade, com a sarcopenia, né, que é uma perda de massa muscular no paciente idoso que dificulta a mobilidade dele. Então, a grande maioria é o povo de academia, mas a nutrologia ela abrange tudo, né? O paciente obeso, o pós-operatório de cirurgia bariátrica, a gente atende bastante também. E sequela de alguma doença? Por exemplo, o cara que usou muito hormônio, você atende, pega esse público também? Olha, a questão hormonal hoje, ela está muito, muito difundida. Foi democratizado. Antigamente não se falava nisso. Nossa Senhora, você for falar em esteroide anabolizante, em testosterona, você não podia nem falar alto. Você droga, tinha que... né? Relacionado Nossa, não droga, deixa de ser, né? Não deixa de ser. Transgressor. Exatamente. Hoje não, hoje democratizou. Então, um ponto bom é que você tem condição de falar claramente o que isso pode causar. Né? Onde é que você está entrando? Porque tem muitas pessoas que procuram, vem cá, para usar esteroide anabolizante. E a pessoa precisa pensar muito bem. Né? Eu lembro bem que Schwarzenegger uma vez perguntar para ele, você usou esteroide anabolizante? Eu falei, eu usei. E ele disse assim, uma pessoa corre Fórmula 1 e ele pode se acidentar. Um alpinista também pode subir num penhasco e cair lá de cima. Então existe um risco. Ele colocou assim, como uma vida profissional e tudo mais. Eu faço análise do quê? A pessoa tem um gosto, tem um prazer, né? Como a pessoa fala, colocar um shape. Mas o que você vai ganhar com isso? Né? Você vai subir num palco, e eu estou falando isso desprendido de qualquer ideia. Você vai subir num palco, as pessoas vão te aplaudir, você vai ganhar alguma coisinha. Tá certo que vem mudando isso hoje no Brasil, mas antigamente era assim, você ganhava lá uns potezinhos de whey, e legal, tirava umas fotos, e daí para frente você ia colher
os problemas, as consequências do uso exagerado de esteroide anabolizante. Hipertensão, diabetes, transtorno psicológico. Então, a pessoa que, porque isso está difundido, precisa pesar bem o quanto isso vai custar, né? Então, falando desse custo, o uso de esteroides. A gente teve até um outro podcast aqui com o André. André Galvão. O André Galvão, e gerou uma conversa do tipo, olha, ser um esporte olímpico, mas na Olimpíada não pode usar o anabolizante. A pergunta foi por que não tem nas Olimpíadas não tem na palco também? Não tem bodybuilder na Olimpíada. Porque né? o cara chegar com aquele corpo é um corpo anabolizado. Então, por que não ter um corpo não anabolizado fazendo essa competição? Para as pessoas verem qual é o corpo ideal, porque aquilo é um corpo fake. Sim, emprestado, que eles dizem, né? Você empresta aquele corpo para competir e é depois você devolve ele. Vai sumir. Como o jogador tem uma carreira curta, porque ele começa com 15 anos de idade e acaba com 35, 40 anos, então ele tem 20, 25 anos de carreira e ele colhe depois o resto da vida inteira dele aquilo que ele ganhou como pote de whey dele. Exatamente. Só que no final disso ele foi um atleta, ele teve uma vida de atleta. O halterofilista que está usando anabolizante, na minha visão, ele pode sim chegar a ser milionário, mas ele vai colher uma velhice sem saúde. Qual é o preço, e né? qual é o preço que ele vai consumir e quanto tempo talvez ele tenha para consumir o pote de whey dele, que a gente está colocando nessa condição? Se você falar para uma pessoa que ele vai ganhar músculo, e falar para ele assim, olha, essa medicação, esse suplemento vai fazer você ganhar músculo. Só que você pode ter câncer ou você pode ter um agravo. Cara, ele vai visar no que ele quer ganhar músculo, no que ele quer. Se falar para um competidor de Olimpíadas que ele vai ter que comprometer algo da vida dele para ganhar uma medalha, cara, ele não vai pensar. Na minha visão, que ele vai fazer. Então, quando você, no fisiculturismo, por exemplo, o bodybuilder, na minha visão do estudo de fisiologia, você vê, qual que é as populações que mais vivem no mundo hoje? As 5 zonas azuis, a Blue Zone. São 5 lugares do mundo, na Grécia, na Itália, nos Estados Unidos, onde tem uma comunidade religiosa, Costa Rica, tem 5 lugares. Okinawa, no Japão. Qual que é a principal característica? Você vê que em Japão, Okinawa tem uma expressão que chama Hara-Hachibu. Hara-Hachibu. Esse dia tinha uma senhorinha de 98 anos no hospital e eu falei para ela Hara-Hachibu, ela desenhou em japonês para mim e ela falando que Hara é barriga, Hachi é 8. Aí ela tentou me explicar, mas em resumo é o quê? Você quer comer 10, coma 8. Você nunca deve comer para até se satisfazer totalmente. Isso é unânime nas comunidades que vivem mais. E ela disse que para a vida também quando você vai fazer alguma coisa, ela dizia que o pai dela dizia, quando você vai fazer alguma coisa muito afoito, vai um pouquinho mais devagar. Isso é o Hara-Hachibu. Então, no fisiculturismo, é totalmente ao contrário. O fisiculturista tem que comer muito. Eu escuto isso e eu fico abismado. Eu tenho que bater meta, eu tenho que comer uma bacia de arroz, eu tenho que comer uma bacia de uma quantidade de frango. O músculo crescer, você tem que colocar uma carga excessiva. Crescer. 200 Tudo ovos. bem, esporte competitivo. Quando você fala de esporte competitivo, alguém vai falar assim, mas tem que ganhar massa muscular. Quando você fala de esporte competitivo, você tira a saúde da discussão na mesa. Então você fala, se é ganhar a medalha, ganhar o título, a saúde vai dizer, mas deixa eu opinar aqui. Não, você cala a boca. Esse é o esporte competitivo. Não tem nada a ver com esporte saúde. De alto rendimento. Né? Alto rendimento, as pessoas que trabalham com fisioterapia, que trabalham com medicina do esporte, sabem dizer isso muito mais do que eu, mas não é
saúde, esporte competitivo não estão muito bem relacionados. Sabe? E o que a nutrologia poderia não competir, mas compensar, por exemplo, com um anabolizante para a pessoa que quer treinar, quer ganhar em corpo, e não quer entrar no caminho do uso de esteroides? Olha, bom, primeira coisa, as pessoas estão invertendo um pouco no caso, por exemplo, de testosterona. Hoje em dia, está muito em moda. Poxa, eu estou gordinho, deve ser minha testosterona que está baixa. Eu estou muito magro, deve ser falta de testosterona. Eu não estou dormindo bem, deve ser falta de testosterona. E não é. E antes fosse, seria muito fácil. Porque num consultório de nutrologia você suplementaria testosterona para todo mundo e teria um bom resultado. Não é assim. Se você não tiver uma dieta adequada, quantidade de proteína adequada, nem a mais nem a menos, quantidade de carboidratos, macronutrientes bem balanceados, não esquecer dos micronutrientes. Hoje em dia se pensa muito macronutriente, em todo lugar se fala. Gordura, proteína, carboidrato. Mas os micronutrientes quase que... Se você falar para um bodybuilder, raiz mesmo, se falar para ele de verdura, falar para ele de às vezes, ele vai mandar você para aquele lugar. E, nutrologicamente falando, esses micronutrientes têm uma importância muito grande. Todas as transformações enzimáticas que o organismo necessita, precisa dos micronutrientes. Hoje em dia, as pessoas levam, lógico, muito a sério e vai para as cabeças mesmo para ganhar um shape. E esquece do seguinte, o esporte é alegria, o esporte é confraternização, o esporte é momento legal ali na academia. E a consequência disso é você ir competir, você ganhar uma competição. Hoje em dia está ao contrário, né? É quase que torna-se um ambiente estressante, porque o objetivo maior não é a confraternização no ambiente de treino. O pódio é o objetivo principal, né? Isso aí acaba muitas vezes comprometendo a saúde a longo prazo. Eu vou parar de falar de atleta. Vou falar dos meus cabelos. Que está crescendo. Tá crescendo, ó. Você viu, né? Logo mais um Márcio de tranças. Vou meter um dread aqui. Márcio Rasta. Como que a testosterona influencia nos carecas? Que nem eu pus cabelo, eu parei, né? O metabolismo da testosterona, né? Isso em bioquímica então, a testosterona, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Acho que, se não me engano, é a lei de Lavoisier. Então, a testosterona, a que você produz ou a que você suplementa, ela tem que ir para algum lugar. E aí são dois caminhos. Ou ela vira estrogênio ou ela vira dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona é a substância que influencia muito na queda de cabelo, aumento da próstata, acne. Então, isso, porque a testosterona se transforma em dihidrotestosterona e nessa região clerical, né, esses folículos eles são dependentes da dihidrotestosterona, diferente daqui, do lado. De lado não é. Por isso que não cai tanto. Não cai, exatamente. Então, essa região aqui, os folículos são sensíveis por uma enzima, né, tem uma transformação enzimática que nessa região. Então, quem faz implante, o médico que faz o implante, ele não pode nem ouvir. Já manda tirar falar que o paciente dele tá usando testosterona, porque senão vai atrapalhar um pouco o trabalho dele. Né? E aí, tá, beleza, mas ainda preciso da complementação. Tem um medicamento para isso? Não tá tudo perdido também, né? Tem. Se você precisa, primeiro o primeiro fato é você precisa da testosterona. Esse é o primeiro fato. Então, esses critérios bem estabelecidos, né, estatisticamente, melhor dito,
os critérios bem estabelecidos do uso, da reposição de testosterona. E, então, o primeiro ponto é esse. Você precisa? Preciso. Precisando, eu vou querer fazer um transplante capilar. Puxa vida, você vai ter que, né, pesar bem, porque é quase que o uso de testosterona com cabelo, que, né, às vezes o cara fala, doutor, vai cair meu cabelo. Eu falo, o que você quer? Você quer ser bonito, cabeludo e forte? Não tem jeito. Você tem duas Você tem que pílulas. escolher Cá, o que você olha, quer, você, Você quer ou ser- você vai ser fortão, Você quer ser baixinho, gordo e cabeludo? ou você vai ser Ou forte alto, e magro e careca. careca? Você vê os fisiculturistas, tem o Jay Cutler, você pode, é um ou outro aí, Tom Platz, Arnold Schwarzenegger, Lee Haney, algum dos nomes que não ficaram careca, mas tirando esses, eu acho, é unânime, né? Os carecas, a pessoa com calvície no esporte de bodybuilder. Cara, já tô até vendo os cortes aí, ó. Só dos careca. Coloque nos comentários qual tipo de cabelo você quer ver o Márcio. Falou, A vai gente ter que vai- sobrar pra A mim. gente vai trazer o Márcio com os Trança. os penteados que vocês escolherem. Agora, Já gente, tem, já. já que a gente está falando da estética do cabelo do Márcio, indo para outra parte da estética que hoje também é muito comentada. Tudo hoje é um espelho. Então, as pessoas, muitas vezes, elas são saudáveis. Você vê a pessoa saudável, mas ela se olha no espelho, ela não se sente saudável. E aí ela vai buscar, muitas vezes, um corpo que não é dela, ou que o corpo dela não teria condição de ser criado. Principalmente quando a pessoa ela se vê gorda no espelho e ela quer, de certa forma, emagrecer. E aí ela já atuou em várias formas e agora vem para os famosos medicamentos milagrosos para você perder peso, o Ozempic, o Mounjaro. Não sei se já tem estudos comprovados, mas como que é essa ação desses medicamentos na pessoa e se já existe riscos comprovados sobre o uso desses medicamentos? Quando a gente fala de estética, às vezes alguns profissionais da área de saúde têm um pouquinho de aversão à palavra estética. Fez por estética, né? E eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a estética, ela, desde que te traga uma boa qualidade de vida, que te traga você estar bem consigo mesmo, você olhar para o espelho e gostar do que você vê, você exaltar um pouco as suas qualidades masculinas, com um pouco mais de massa muscular, a mulher do mesmo jeito, a feminilidade dela, através do corpo. Eu vejo isso, pelo menos a opinião minha, de forma saudável. Agora, existe muitas vezes os transtornos dismórficos, né? Os psiquiatras vão saber falar isso aí com muito mais detalhe, mas existe a bulimia, por exemplo. A pessoa sempre se vê gordo. Por isso que o tratamento em nutrologia, você precisa ser multidisciplinar. Então, na minha clínica, a gente trabalha junto. Tem urologista, tem cardiologista, tem psiquiatra, Dr. Renan, psiquiatra da gente. Por quê? Porque quando é identificado, né, uma simples, eu quero melhorar minha estética corporal, ok. Mas quando você vê que uma pessoa, né, com baixo IMC, e ele precisa perder peso, tem coisa a mais do que uma simples necessidade, né, um simples ego de melhorar a estética corporal. Tem medicamentos, né, você vê que o Mounjaro, o tirzepatida, eu não conseguiria falar dele agora, porque não está nem no Brasil ainda, mas é uma medicação promissora, né? Eu tenho um pouquinho de... Né, lógico, não conheço a medicação, a experiência clínica eu não tenho, mas a perda de peso, quando você tem uma grande perda de peso, onde você perde junto gordura, massa muscular, porque, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Tem bypass, tem o sleeve, mas você perde uma grande quantidade e muitas vezes você perde gordura, perde massa muscular junto. Então você precisa ter sempre, né, uma análise de você ter uma suplementação proteica adequada,
né? Seja em que processo for de emagrecimento, seja com medicamento ou cirurgia, você precisa fazer exercício físico. Então, aquela pessoa que quer emagrecer, não gosta de fazer exercício físico, é mais difícil, né? Seja com medicações ou seja com a própria cirurgia, né? E a gente já falou aqui nos outros podcasts sobre a musculação, né? Que é um dos melhores esportes até para contribuir no emagrecimento, né? Sim, sim. É isso. A musculação é importante porque te dá força. O aeróbico também, né? Porque você vê que o aeróbico, você melhora a função mitocondrial, né? Quem tem mitocôndria boa, eu posso dizer para você que tem saúde, né? A gente chama, eu chamo de mitocôndria flex, porque o cara ele come carboidrato, ele tá cheio de gordura, ele come carboidrato, quando você tira o carboidrato dele, mas tá cheio de gordura ali, mas a mitocôndria dele se nega a usar aquela gordura como fonte de energia. O paciente passa mal, aquela confusão toda. Já aquela pessoa que tem entre aspas, uma função mitocondrial, tanto enzimática, tanto como o número de mitocôndrias, ele consegue transitar e tirar a energia tanto dos lipídios quanto dos carboidratos, né? Então, função mitocondrial e o exercício aeróbico, ele trabalha bastante nessa função mitocondrial. Agora, o profissional precisa analisar, né? Se tiver pessoa que quer ganhar massa muscular, está fazendo muito exercício aeróbico, está correndo, está fazendo muita esteira, você precisa dosar isso aí, porque senão ele começa, às vezes, perder e não alcançar aquele objetivo que ele tem de ganhar massa muscular, né? Você falou Você falou agora da questão da equipe multidisciplinar. Aí eu até te fiz a pergunta antes da gente começar o podcast sobre nutrição e nutrólogo. Polêmica. Polêmica. Vai lá, qual que é a diferença? Porque muita gente acha que o nutrólogo é nutricionista e que o nutricionista é nutrólogo. Sim, sim. Qual que é a diferença? Na minha clínica eu tenho as nutricionistas que trabalham comigo, né? Eu gosto de fazer a minha maneira de trabalhar. Eu gosto de fazer os cálculos da quantidade calórica, da quantidade de proteína, de carboidrato, baseado ali na taxa metabólica, que é vinda da bioimpedância. E para você fazer um cardápio adequado, você imprimir um cardápio e entregar para o paciente, isso está fadado a não funcionar. Não funciona, eu sou prova disso. Pois é. E eu fiquei louco quando você paga a consulta, você tem aqueles, não, agora eu vou comer direito. Eu preciso de alguém que vai me instruir. A pessoa vai lá e faz a anamnese contigo. Você fala, tô no processo. Isso. De repente ela abre uma gaveta e fala, tô. Olha essa dieta aqui. Pô. Pois é, isso é... Pegava no Google. Pois é. Você precisa confeccionar uma dieta que seja adequada para cada paciente. Então, a sua não vai ser igual a dele. Por quê? Porque o comportamento alimentar muda muito. Por exemplo, eu vejo, tem executivo que trabalha comigo. O cara tem reunião 10 horas da manhã todo dia. Se eu não souber que 10 horas da manhã não adianta eu colocar um tipo de alimento para ele ali, não adianta. Ou se for colocar, tem que ser uma coisa rápida. Então, essa confecção da dieta ajustada para cada tipo de paciente, é necessário que você tenha uma nutricionista, né, que te ajude nisso. O nutrólogo ele vai, né, abordar mais amplamente tanto questões hormonais, tanto processos de crescimento, tanto de crianças, de adultos, de jovens. Então, a visão é um pouco mais abrangente, onde você ajusta medicamentos, né? Então, a nutrição é extremamente importante, mas muitas das vezes você precisa de medicamentos no obeso, não tem jeito, né? Muitos professam que não, é só você se criar uma rotina e você se disciplinar. Olha, quem trabalha no dia a dia, na experiência clínica, não é bem assim, né? Você muitas vezes precisa lançar mão de algumas medicações, porque às vezes o paciente tem compulsão alimentar, né, tem transtornos alimentares. Então, o nutrólogo vai trabalhar com essa parte, tanto também medicamentosa, dos transtornos alimentares. Aí nesse ponto, é mais uma questão nutricional ou psíquica da pessoa?
Como assim, antes de chegar numa medicação, procurar um psicólogo para a pessoa, para ela entender onde que tá os gaps dela, não só no físico, mas na mente? Olha, eu estou falando da minha experiência, né? Não, a minha área de atuação não é acadêmica, não é de pesquisa, experiência clínica, trabalho do dia a dia. Por exemplo, os pacientes olha, fulano, eu tenho vários pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, eu acompanho esses pacientes muitas vezes no pré-operatório, no pós, no hospital, os colegas operam, eu cuido desses pacientes e cuido no pós, né? Eu costumo dizer o seguinte, que tem pacientes que dizem para mim assim, olha, eu fiz cirurgia bariátrica, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu tenho pacientes que dizem assim, olha, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ele fez a mesma cirurgia. Então, a experiência minha que eu vejo, aquele paciente que antes de fazer a cirurgia bariátrica, ele se conscientizou que ele não pode comer o que ele quer, da maneira que ele quer e quando ele quer. Que o organismo não foi feito para estar em sedentarismo. Você precisa de movimento. Se a pessoa se identificou com isso, por isso que tem um acompanhamento psicológico prévio, tudo, ele vai para a cirurgia e ele tem uma chance boa, né, de reverter grandes processos patológicos que acometi, hipertensão, diabetes, transtorno de mobilidade. Agora, por outro lado, já tem aquela pessoa que não caiu a ficha ainda. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou continuar comendo e eu não vou engordar. Eu gosto de comer, é o que ele gosta de fazer. E aí ele vai e faz a cirurgia bariátrica. Esses pacientes, às vezes, têm um pouquinho mais de problema, porque né, você precisa repor vitaminas, você perde uma grande quantidade de gordura e massa muscular também, que no caso daquele primeiro, ele mitiga essa perda com exercício físico, comendo adequadamente. Tem pacientes bariátricos meus que falam, doutor, eu tomo 2 litros de Coca-Cola por dia. Eu estou tentando parar. Né? Então, os resultados, né? Não é a cirurgia que foi mal, não. É porque o comportamento dele ainda, e é daqui, né? Se você não mudou aqui, vai ser difícil de você mudar o seu comportamento alimentar. Isso é a importância de, quando procurar uma clínica, ter em mente uma clínica multidisciplinar. Não tem um super médico, né? O super médico, eu sei tudo. Eu trabalho para a parte psiquiátrica, eu faço a composição da dieta. Não tem jeito. Tava até vendo, fui até olhar aqui para lembrar o nome. Ele tá fazendo o projeto do Cariani, o Matheus Ceará, o comediante. E aí ele falou que ele fez a bariátrica lá atrás e perdeu peso pra caramba. E ele falou, eu não recomendo, não façam. E ele é bem categórico, não façam. Ele fala isso, né? Ele fala abertamente, e não façam. Eu não sei, cada um, você vai encontrar muitas pessoas que vai dizer ao contrário. Não, faça a cirurgia bariátrica. Então, é um procedimento cirúrgico, né? Eu cuido desses pacientes, conheço 2 equipes que são perfeitas, cirurgias maravilhosas, mas precisa ser bem analisado, né? Em que grupo está esse paciente? Ele está preparado para fazer cirurgia? Ou ele simplesmente vai fazer aquilo ali como uma fuga? Isso precisa ser visto antes, né? Ou ele vai acabar fazendo porque ele está sendo induzido pelas pessoas a fazerem. Por isso que tem um acompanhamento psicológico antes, tudo. Tem que ser informado. O cirurgião, geralmente, né, vai informar para ele o que é o procedimento, qual que é a fisiopatologia que vai ser melhorada no comportamento alimentar dele, né? E aí ele vai proceder ou não, né, ao procedimento cirúrgico, né? Gente, acho que é na hora de falar sobre como envelhecer bem. Então, os nossos filhos estão aqui, então desde da idade deles, que estão agora crescendo, se desenvolvendo, e a gente até antes também estava discutindo sobre crianças fazendo atividades físicas de impacto, como corrida, o quanto que isso pode ser prejudicial ou não. A própria alimentação de trabalhar com a criança, que quando ela é mais nova, ela tem uma série de restrições que, por não conhecer, ela já põe bloqueios para certos alimentos.
E colocando isso ao longo da vida. Então, como desde criança se preparar para envelhecer bem? Posso complementar? E a metformina, tem alguma questão aí para ajudar no rejuvenescimento? Ah, sim. Bom, respondendo tentando responder a primeira, né? A gente tem que, em tudo na vida, a gente tem que aprender a fazer com quem sabe fazer. E quem sabe fazer é aquele que deu certo. O cara que vier te ensinar que ganha na Mega Sena, você vai perguntar para ele quantas vezes ele ganhou. Se ele nunca ganhou, ele já está desacreditado. Então, o que eu vejo é que, volto a falar das 5 zonas azuis, né? Da Blue Zone. Você vê que o nível de idosos centenários são grande, diferente de qualquer outro lugar do mundo. Você vê nos Estados Unidos, a população, que não sou eu que estou dizendo, né? Todas as organizações mostram que o nível de obesidade, a qualidade de vida, morte precoce, de todas as formas, vem aumentando. E é o país do medicamento. Então, se você tiver uma alimentação adequada, se você tiver paz de espírito, que é uma coisa que se cultiva muito nessas regiões, né? Paz de espírito, né? Aquele convívio do pai com o filho, o exercício físico, a alimentação adequada, a religiosidade, não religião, estou entrando nesse mérito, estou dizendo de religiosidade. Você se perguntar o que você está fazendo da sua vida, por que você está trabalhando no dia a dia, ou você entrou no automático. Que entrou no automático, errou. Difícil. Né? Você está girando, e nesse giro frenético, ali vem as vozes, vem Deus te falando alguma coisa, mas você está girando tanto que você não consegue ver isso. Então, o que eu vejo hoje, se você conseguir controlar o teu estresse, porque a pressão é grande hoje, viu? Qualquer companhia que você for trabalhar, existem as metas. As empresas não aliviam, não vai aliviar para você. Vai dizer, olha, sua saúde vai ser comprometida, meu amigo. Tchau, louco para você, cara. Você vai ter que cumprir aquilo ali. Mas e você tem que se adaptar a isso. Então, você precisa criar condições, né, criar mecanismo onde você transforme o estresse, que é natural, não num estresse, num eu estresse. Então, você controlar esse estresse, alimentação, exercício físico. Logicamente, não estamos falando de exercício físico competitivo. Isso parece que é o divisor de águas de populações que vivem bastante e populações que envelhecem doentes, né? Sobre a metformina, existem, né, falar de anti-envelhecimento é um negócio meio, no Brasil, é meio até perigoso, você não pode falar muito isso. Mas, sim, se você entrar no PubMed, você vai ver que a metformina está relacionado com alguns estudos que são pequenos estudos, não são estudos um estudo para você dizer que ele tem confirmação, ele precisa ser o duplo cego randomizado. É um tipo de estudo que ele tira o viés fora. E estudos dessa magnitude não há. Existem estudos pequenos mostrando que a metformina tem um papel importante. Tudo parece, né? Tudo parece que tudo que você fizer ter menos glicose, menos açúcar na jogada, é menos envelhecimento. Esse é o caminho. Parece que é esse. Quanto mais açúcar, mais envelhecimento. Não é aquelas camas criogênicas. Né? Pois é. Eu apostaria no mais fácil. Vai no menos açúcar que... vai no mais fácil. Diminui o açúcar, diminui o sal. Diminui o açúcar, né? O sal é necessário, mas o açúcar hoje em dia, o consumo de açúcar, né? Você pensa que você está comendo açúcar... eu não estou comendo açúcar. Sim, mas se você come arroz, vai virar açúcar. Você come batata inglesa, vai virar açúcar. Você come macarrão, vai virar açúcar. Né? Então, o seu organismo vai transformar ele em açúcar. Não é só o pudim. Não é só o pudim.
Comer um pudim inteiro pode, né? Uma vez só, né? Né, Tadeu? Eu tô antecipando a etapa do virar açúcar. Ele já entra como açúcar. Meu Poupa o Deus. organismo. Ele já sabe, ele já tá... Eu tenho uma dificuldade de controlar o açúcar. Por mais que eu fale, eu tomo café sem açúcar. Aprendi a tomar café sem açúcar. Antes eu já comi um monte de doce para tomar. Eu tenho Sem uma açúcar. ideia, assim, do que eu vejo as pessoas, até familiares meus. Você quer um café? Quero café. Eu sempre ponho um pouquinho de açúcar no café em casa. Sempre. Não é café doce demais, não, mas tem um pouquinho de açúcar. Não, eu não tomo café com açúcar. Poxa, mas chega na hora da sobremesa, o cara come lá uns aí. 3, 4 pedaços de bolo, Menor toma dos refrigerante, mas problemas. o café é sem açúcar. Eu acho que eu sou da sua família. O menor dos problemas é o café com O açúcar. café eu mas tomo é- sem açúcar, né? Eu brinco com a minha esposa que o importante não é só o que você come, é o tanto que você se exercita para queimar aquilo que você comeu. Mas, obviamente, você tem que, em algum momento, se alimentar bem. Então, aquele pudim que eu como sozinho, eu vou ter que correr algumas maratonas para queimar ele. Tem um ditado que diz que não existe extravagância que você fizer que você vai conseguir contrarrestar com exercício. É impossível. Tem pessoas que comem muito e treina muito, ele treina demais, mas é para contrarrestar o que ele come muito. Essa conta nunca vai fechar, infelizmente. Porque a quantidade calórica, você comer um brigadeiro, se você for ver aí nos cálculos, poxa, rapaz, você tem que correr demais para um brigadeirinho. Então, a alimentação, se você for colocar, olha, exercício e alimentação é chave. Exercício, alimentação, sono, é o tripé aí que, se você não tiver bom sono, não tiver uma boa alimentação e não fizer exercício adequadamente, sempre esse tripé vai ficar faltando. Mas se você falar assim, qual que é o mais importante? Talvez ainda seria a alimentação, na minha visão. Os 3, mas a alimentação é chave. Hipócrates já dizia que seja o teu alimento o teu remédio e seja o teu remédio o teu alimento. Isso é mais de 2000 anos atrás, né? Oh. E é o que hoje, né, as comidas rápidas, tudo leva àquela questão do estresse, né? Porque o cara não tem tempo, ele tem que chegar em casa, meu amigo. Você acha que a última coisa que ele vai pensar é em fazer comida? Ele vai botar aquele negócio ali que não sabe nem o que é no micro-ondas e vai comer. Ele vai matar a fome dele, não está se alimentando. A alimentação é uma coisa diferente. A alimentação é quase que uma cerimônia, você ter aquele momento. Eu falo isso para meus pacientes. Muitas das vezes eu vejo, poxa, no passado, quem estudava muito tinha mais tempo. O cara ele não estava demandando trabalhar demais. Hoje eu vejo, né? Às vezes eu vejo pessoas capinando, né, no interior, ou o que for. Você vê que é interessante, de manhãzinha eles tendem um pano no chão, eles comem. Chega na hora do almoço, você vê que cada um está ali descansando. E você, né? Você pega um executivo aí. Correndo pra lá e pra Não, cá. você pega o executivo muitas vezes, você come que horário? Ele falou, doutor, eu ponho o negócio lá na boca lá e vou para cima. Por quê? Porque ele não consegue ter o tempo sequer para fazer uma refeição. Né? Porque não é só você comer, né? Tem a digestão. Exatamente. Você tem comer todo o processo né? de alimentação. Tem paciente que eu falo para eles assim, olha, vamos começar o seguinte, você vai ter um café da manhã, mas o quê? Eu quero só que você tenha um horário para o café da manhã. Não precisa ser um banquete. 15 minutos. No almoço, 40 minutos, 1 hora e janta. Eu quero só que você arruma esse horário. Depois nós vamos arrumar. Porque às vezes o cara não tem nem essa rotina. Chega 4 horas da tarde, ele toma um café e aí daquela hora para frente ele faz loucuras, né? Porque ele come tudo e mais um pouco. Né? Não, eu fiz isso. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com gestão de rotina. Algumas rotinas que você consegue estabelecer e trabalhar na sua vida, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você fala, você é metódico? Não, não é metódico. É justamente para ter uma qualidade de vida. Entre essas rotinas de trabalho, das 8 às 8h30, depende do processo. Das 8 às 9 eu coloco para ler e-mail. Às vezes não tem aquela quantidade de e-mail para ler,
mas é aquele momento que eu tô me preparando para começar a trabalhar. 12h30 até 1h30, eu travo a agenda para ir almoçar. Então não entra reunião nenhuma dentro daquele horário. Um período da tarde eu ponho mais meia hora para eu fazer um lanche para mim durante o processo. Agora eu tenho que ajustar a agenda porque eu me desregulei para voltar à academia no horário que eu saia do emprego, saia do trabalho, pego o filho na escola, aljante junto com ele e consigo ir para academia antes do descanso. Então, Pois é. Essa rotina é vital. se você não estabelecer a Se rotina, você não você não tiver, faz. o paciente fala, olha, eu vou fazer exercício. Primeira coisa que eu pergunto para ele, como que tá a sua agenda? Não te mete lá fazer inscrição na academia e você tem que saber qual horário. É 40 minutos, é 30 minutos, mas você tem que saber, é hoje, é amanhã, é depois. Porque se você fala, vou na academia hoje, e amanhã? Amanhã não entra nessa, você não vai conseguir dar seguimento nisso, né? Eu vejo que a grande maioria dos atletas, quando param, eu tenho meu exemplo mesmo, quando eu parei de nadar com uns 22 anos. Eu treinava 6 horas por dia praticamente, de segunda a sábado. E nadava prova de fundo, tá? Quando eu parei, eu engordei uns 40 quilos, assim. Foi Pois rápido. E ganhei, esse bobear, acho que menos de um ano. Foi muito É porque rápido. o exercício, talvez você usava aquele momento, o estresse que você tem, cada um, né, tem uma válvula de escape. Um é lendo, até música, precisa de ter isso aí. A mente, né? Eu, por exemplo, Mente. ambiente de UTI é extremamente... Para trabalhar com o ser humano é difícil por natureza. Trabalhar com o ser humano doente e com o familiar do ser humano doente é difícil, é pesado. Você tem que estar, como dizia Nietzsche, você tem que ser um rio, né, límpido. Por quê? Porque todo mundo vai trazer problema para você. E se eu não tiver, né, eu tenho sempre meu horário de treinar. 1h30, 2h30, 3 da tarde, geralmente. 1h30, 2, até 3 horas da tarde é o horário que eu tirei. Eu não tenho consulta esse horário, eu não pego trabalho esse horário, é o meu horário. E aquele momento ali me permite como se fosse recarregar minha bateria. Eu posso dar plantão depois 24 horas, tudo, mas aquele horário eu preciso dele. Agora, eu acredito muito que se a pessoa não tiver esse horário, que nem você tinha aquele momento ali de extravasar energia na piscina, aquela coisa. Tirou aquilo ali, meu amigo. Comia muito. Você vai ter que. Vai ter a dopamina, você vai ter que conseguir ela de outro canto, né? Aí você vai pro pudim. É pro pudim. Nossa, e era... A gente tá indo pros finalmente já. E aí eu queria te fazer 2 perguntas. Uma eu vou deixar o Tadeu fazer. E a outra é: quais são as suas considerações finais para deixar uma mensagem legal para quem tá assistindo a gente hoje? Cuidar da sua saúde, porque qualquer negociação que você fizer, que você colocar em jogo a tua saúde, você já está perdendo, independente de que negociação for. Porque se você não conseguir cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo forçado para cuidar da sua doença. Então, cuidado com a alimentação. Você, nas prateleiras, sempre na sua vista, vocês que entendem de comércio, de finança mais do que eu, naquele lugar ali que a sua vista está fácil, é os alimentos que talvez nem alimento possa ser chamado, é produto alimentício. Então, cuidado com a saúde, porque depois que você perde, às vezes você tem muita dificuldade de recuperar ela, né? Cuidado com o que come, né? Principalmente com o que come. E E com o doutor- que assina, né? Então, leia o que assina e leia o que a embalagem do que você vai comer, né? E, doutor, o que é saúde para você? A denominação de saúde, que antes era só ausência de doença, ela caiu por terra, né? Acho que até a Organização Mundial de Saúde mostra que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Muitas das vezes, eu já trabalho ainda em serviço público, e às vezes chega o paciente, às vezes de madrugada, e ele queixando de dor de cabeça, ou qualquer tipo de sintoma, que você, na verdade, quando você começa a perguntar para ele o que ele está sentindo, você fala para ele: você almoçou hoje? Ele fala: não almoçou. Mas ele não pode chegar lá no hospital e dizer que não almoçou, porque a gente, né, qualquer um vai dizer para ele que ali não é restaurante.
Então, o profissional de saúde precisa entender que é ouvir o inaudível, né? Ouvir aquilo que o paciente tem para te dizer que está por trás daquilo que ele está expressando. Porque se você fizer um monte de exame nesse paciente, você não vai encontrar alterações. Mas ele não está saudável, ele está com fome, ele mora num ambiente problemático, num ambiente violento, num ambiente tóxico. Então, saúde é muito mais amplo do que simplesmente não ter doença, né? Muito bom. Fechou. Pra quem estiver assistindo a gente e estiver escutando um zum, zum, zum fora das câmeras, eu quero chamar 2 pessoas aqui pra gente fazer um encerramento bem legal, porque hoje a gente trouxe reforço, né, doutor? Isso, tem 2 aqui, ó. Tem 2, vem cá. Vem cá agora. Vem aqui, mostra 2 garotos. quem são. Vem aqui. A Lana, minha filha, e o... Teodoro. Teodoro. Vem Aí, aqui, ó. ó. Vem aqui comigo. Vem aparecer na Parabéns. câmera. Onde que ela vai passar? Você só tem ele? Sim. Eu só Aqui, tenho uma menina também, Alice. Essa é a Lana. A sua é a Alice. Alice, 6 aninhos. Manda um beijo pra Alice, 6 aninhos. Um beijo, minha princesa. Você sabe o que o papai vai dizer, né? Que o papai te ama, né? Ah, que legal, olha. Hoje a gente O Teodoro no carro, eu perguntei pra ele, que pergunta você faria pra um médico? Aí você quer fazer a pergunta aqui ou você quer que eu fale? Qual que é a Você pergunta? fala. Ele falou que se você já teve a experiência ele falou no seu escritório, Aham. no seu consultório, infelizmente você viu alguma pessoa que você estava atendendo morrer. E como que foi? Toda flor tem espinho, né? Então, toda profissão, a medicina não é diferente, né? Então, você lida com isso todos os dias, né? De perder, né? Existem pacientes que você tem uma ligação, não sei que natureza, mas às vezes você tem mais ligação com aquele paciente pela história. E quando você perde esse paciente, é triste. Mas você também precisa, né, ter resiliência e de não absorver aquilo, porque senão você vai comprometer o teu trabalho, o atendimento de outros pacientes. Mas é a parte difícil, viu? É a parte difícil quando a gente perde o paciente. Mas a parte legal é cuidar da saúde, né? Isso. Vai lá, Lana, qual você? Vai, qual a pergunta que você quer fazer? É saudável comer pipoca? Coloco muita na frente. É pipoca de micro-ondas? É. Eu vou dar uma bronca no papai. É do vovô. É do vovô, né, papai? É, a A pipoca de gente micro... dormiu lá até, acho que sábado ou domingo. Ah. E aí, todos esses dias a gente comeu pipoca. Mas tem que falar que não pode ser pipoca de micro-ondas. A pipoca que a vovó fazia lá no passado, lembra? A panela. É porque, Isso, na é panela. porque a minha avó não deixa fazer. Porque ela já tem lavado tudo e a gente faz assim. Ah, E qual é a outra coisa que a sua irmã gosta de comer, que seu vovô dá um monte pra ela também? Que Sorvete E salame. e salame. Como gosta de salame? A Fala minha no- também É gosta, saudável viu? também comer bisnaguinha, que ela come um pacote inteiro de bisnaguinha. Ah, ela um engorda. pacote inteiro, já viu, né? A gente comia de É. depois agora a gente come. Então pergunta. Pergunta, né? Antes a gente comia até de micro-ondas, mas a gente parou. Comia o quê? comer? A gente tá comendo agora de panela. Mas o que era que comia? Pipoca. Ah, sim, agora de panela, né? E quem que faz a Claro. panela? Mamãe, É? a pipoca, né? Você não ajuda? Não, eu não gosto muito. Tem uma Eu pergunta. quero... Manda. Quando come, assim, muita besteira, chocolate, fica com o braço mole, uma parte também que não pode falar. Fica com o braço mole. A mulher, que nem menina, assim, bonito, o cabelo não fica tão bonito. A pele. Então, ó, comer errado... né, você vê essas princesas hoje que estão com 50, 60, 70 anos, bonitas, porque durante a vida inteira, ó, sorvete, muito pouco. Sabe aqueles... Como que é o nome daquelas coisas que tem... Eu vejo no shopping umas pessoas comendo uns copinhos com... Como é que é o nome daquilo? É uns copos que... Milkshake? Deve ser milkshake, deve ser um copo sorvete. É, Sundae. um sundae. Pois é. Isso é um Dá essa alimento. dica pra mamãe. Pois é, avisa Ela pra que tem braço de slime. Braço de slime. Vai Braço cortar, de né? slime, é. Senão ninguém... Vixe, vou ter que editar, senão eu não dormir em casa vou hoje. editar isso aí. Bom, fala aí. Qual que é o seu
Instagram, seu YouTube. Fala seu YouTube. Alane Letícia. Isso, gente. Segue ela lá nas redes sociais. Segue lá também a gente, M7 Perform. Todas as redes sociais, M7 Perform. No YouTube também. E, doutor, fala pra gente qual que é o seu Instagram. Instagram é @Aldemir O Silva. @Dr. Aldemir O Silva. Boa, a gente vai deixar aqui também pra galera Valeu. ver. Fechou, Tadeu? Fechou? Forte abraço, galera. Até mais. muito Até o Tchau, tchau. próximo. Muito Até a obrigado. próxima. Valeu. Também uma música que você não gosta.